Fala de Escolhidos, e se você gosta de Silent Hill, se você gosta de A Chamada de Cthulhu e esse tipo de coisas, provavelmente você considerou esse o melhor episódio dessa temporada. Então a gente teve mais um episódio incrível. E antes de começar com essa revisão, eu vou pedir que você deixe um like aí, se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar. E da maneira mais Scooby-Doo possível, alguns dos protagonistas estavam indo se divertir. A gente já viu isso muito nessa temporada. Então o Hiro, por exemplo, estava indo pescar, eles iam entrar em um navio, né, junto com alguns amigos dele. O Gamamon e eles estavam indo, né, fazer alguma coisa legal em um dia provavelmente de folga e tudo mais. E o que acontece é que normalmente as coisas não vão exatamente como planejado, principalmente quando se lida com um monte de Digimons que estão sendo mandados para o mundo real o tempo todo. E foi exatamente o que aconteceu mais uma vez, porém dessa vez de uma maneira assim, bem catastrófica, bem apocalíptica, né? Já vimos algumas coisas parecidas. Esse nível aqui foi bem interessante porque, bom, a gente já viu, né, nessa temporada um novo Digimon e um outro episódio com outra história, onde a gente tinha várias referências a Cthulhu, a Lovecraft e ao Oceano das Trevas. E dessa vez a gente teve literalmente isso, com certeza 100%, inclusive aquele Digimon que todo mundo viu lá em Digimon Adventure 2, que não apareceu direito, mas que aparentemente controlava todas aquelas coisas, né? Ele apareceu nesse episódio, a gente viu literalmente aquilo lá, acontecendo quase exatamente da mesma maneira, o que foi incrível. Então, a trama desse episódio foi isso, eles tiveram que lidar, né, com o Oceano das Trevas basicamente sendo jogado no mundo real, enquanto isso algumas outras coisas bem incríveis aconteceram, principalmente no final desse episódio, né, com informações importantíssimas. E eu vou estar falando de cada uma dessas informações agora. Então, começando os pontos importantes, o responsável por tudo o que estava acontecendo, ou quase tudo, era o Dagomon, ou Dragomon, como algumas pessoas mencionam graças à dublagem, mas o nome dele é Dagomon mesmo, porque ele é baseado em um ser chamado Dagon, ou Dagon, acho que se pronuncia de uma dessas duas maneiras, que é extremamente importante para Lovecraft, se você conhece Lovecraft, né, que tem conexão com Cthulhu, mas não é exatamente Cthulhu, né, então seria interessante se um nível mega para ele fosse o próprio Cthulhumon ou algo do tipo. Ou seja, segundo episódio, com base no Oceano das Trevas de certa forma, né, a gente vê isso bastante nesse episódio, inclusive. Ctilamon também tem conexão com essas coisas. Ctilamon é um Digimon do nível Mega, talvez fosse um bom nível Mega pro próprio Dagomon, o que é interessante. Apesar de que o Dagomon, do jeito que ele é, no nível perfeito de evolução ainda, ele não tá no nível Mega, mostrou força pra caramba nesse episódio, né? Eles precisaram de um Digimon do nível Mega ali, foi difícil, foi complicado, não seria fácil lidar com ele mesmo com os três do nível perfeito juntos, então, né, dá pra imaginar que teria sido muito difícil lá em Digimon Adventure 2 também, por exemplo, né? E foi incrível a gente ver tudo o que aconteceu graças a ele. Em primeiro lugar, a gente vê toda aquela neblina, que lembra bastante Silent Hill. Se você já jogou Silent Hill, assistiu alguma coisa que tem a ver com Silent Hill, você sabe que neblina que encobre as coisas e faz o ambiente se tornar extremamente misterioso, tem tudo a ver com aquilo. Então talvez eles tenham se baseado naquilo, né? Mas neblina no mar, né, e tudo mais, a gente sabe que tem a ver com histórias de terror no mar, né, e tem a ver com o Dagomon também, porque isso de certa forma aconteceu lá em Digimon Adventure 2 também, o que é muito incrível. E eles têm que lidar com essa situação, né, onde aparentemente tinham pessoas que estavam sendo transformadas em seres marinhos. E eu quero deixar bem claro pra vocês, essa foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi na minha vida, não só em Digimon, mas quando o amigo deles lá, por exemplo, começou a se transformar naquele tritão, homem-peixe, algo do tipo monstro marinho, foi muito horrível, né? A gente vê abrindo o pescoço dele e o rosto dele ficando diferente, foi bem complicado mesmo ver aquilo. Mas foi muito incrível, né? Dentro, mais uma vez, de todas as premissas que a gente vê em Ghost Game, faz desse episódio um dos melhores dessa temporada, com certeza. Então a gente sabe que eles têm que lidar com o Dagomon, tem uma luta contra ele. A gente vê que aquela figura enorme com olhos vermelhos, que é a mesma que a gente vê, por exemplo, na neblina em Digimon Adventure 2, foi uma referência total àquilo. Era uma ilusão, parte dos poderes dele, junto com tudo que a gente viu, parte das habilidades dele. E depois, quando eles lidam com aquilo de certa maneira, que foi muito difícil, inclusive, ele de verdade aparece. Daí a gente vai para outro ponto importante daqui a pouco, que tem a ver com o Dagomon, mais uma vez. Em seguida, logo em seguida, o Dagomon aparece, mas ele estava meio estranho, né? Então eles percebem que as cores dele mudam, porque o Dagomon é normalmente um Digimon bem azul, mas ele estava com a cor bem escura.
né, bem escura mesmo. Mal dava pra ver ele no ambiente onde eles estavam, tava de noite e tudo mais. E aquilo faz aparentemente com que ele fique extremamente feroz, muito bravo mesmo, começa a atacar eles da maneira mais poderosa que ele conseguia, tentáculos para todos os lados, né? Que é bem o que ele é meio que um polvo enorme de certa forma. E eles conseguem lidar com ele, principalmente depois que o Siriusmon aparece, né? O Gamamon evolui para o nível Mega. E ele não tinha sido destruído, porém ele acaba sendo enviado provavelmente para o mundo digital através de um portal. Ele some, né? Nesse ponto, eu quero lembrar vocês, mostrar para vocês uma imagem, que é quando alguns dados caem, né? Agora, se esses dados, que são de RPG de mesa, de Dungeons and Dragons, forem mais importantes para essa história ou não, ou se são apenas uma conexão com o Dagomon, não tem bem como a gente saber agora, mas eu vou dizer para vocês que isso com certeza foi uma referência a um livro basicamente chamado de Cthulhu, né? O chamado de Cthulhu é basicamente uma história diferente que você pode jogar como RPG de mesa, e eles usam dados dessa maneira e tudo mais, então provavelmente tem uma conexão com isso, conexão direta com ele, com o que ele representa, das histórias que ele representa, o que é muito incrível. Mas talvez tenha mais a ver com essa história, né, do que a gente imagina, a gente vai ter que esperar pra ver. E assim que ele foi mandado pelo portal para outro lugar, parecia que as coisas tinham sido resolvidas. Porém, logo em seguida, algumas coisas muito incríveis e meio que ainda mais apocalípticas começam a acontecer. Em primeiro lugar, aparentemente o pai do Hiro simplesmente decidiu aparecer ali. Se ele viu que era a hora certa, se ele percebeu que o mundo digital estava passando por alguma coisa e ele veio, não dá bem pra saber. Aquela história de que, talvez o pai do Hiro seja aquele que tá mandando os Digimons pro mundo real, talvez seja verdade, talvez não, a gente vai ter que esperar pra ver também. Mas ele apareceu ali, ele tá no mundo real agora, do lado dos escolhidos, ele deve saber muita coisa que a gente vai ter que esperar pra ver o que acontece. Junto com ele, a gente tem um Terriermon Assistant, né? É um Terriermon diferente, uma variação de Terriermon, que é meio que o ajudante de muitos Digimons, ou nesse caso do pai do Hiro, é ajudante, por exemplo, do Agumon Hakase, né, o Agumon Professor, acho que todos vocês conhecem. E ele provavelmente está ajudando o pai do Hiro de alguma maneira, com propósitos aí, a fazer algumas coisas. Obviamente a Blacktailmon Hoover estava ali também, porque aquele portal que mandou o Dagomon deve ter sido criado por ela, com as habilidades dela, daquela bolsa dela e tudo mais. Nessa hora, então, a gente sabe que alguma coisa muito diferente está acontecendo. Porém, eu quero apontar para vocês uma coisa muito importante. Nós vemos nas costas do Gamamon uma marca escura, né? Quase como se fosse uma sombra. Aquilo com certeza é o Gulos Gamamon. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Em outros episódios isso já havia acontecido. Aos poucos o Gulos Gamamon está aparecendo nessas situações e as situações têm ficado cada vez piores e mais conectadas com o mundo digital. Então, o Gulos Gamamon, mais uma vez, quase apareceu dessa vez. Agora, se ele é o responsável por tudo isso, se ele tem a ver com tudo que está acontecendo aqui agora, ou se ele só queria aparecer para proteger o Gamamon e os escolhidos ali, não dá bem pra gente saber ainda, a gente vai ter que esperar para ver. Qual conexão ele tem com tudo isso, a gente vai ter que esperar, mas eu acho que é uma conexão extremamente forte, um dos pontos mais importantes dessa história, mas vamos continuar. E eu não posso deixar de mencionar a parte onde vários Digimons estavam reunidos conversando sobre a situação, e a gente vê vários Digimons incríveis, como o Pandamon, como a Floramon, e como o Gumdramon, né, Digimon protagonista de Digimon Cross Wars Hunters. Foi incrível ver todos esses Digimons aparecendo aí. Durante todo esse processo que estava acontecendo, de repente nós temos uma visão do mundo todo. E as luzes, né, a energia elétrica do mundo está se apagando, tudo de uma vez. É um apagão geral do planeta todo. Essa é uma catástrofe extremamente grande, que provavelmente já está causando problemas em hospitais e coisas parecidas por aí, mas aconteceu. Simplesmente um apagão geral, né? O que isso vai levar a acontecer depois no mundo real, para o mundo digital, não dá bem pra gente saber. Porém, isso tem, sim, conexão direta com o mundo digital. Por quê? Não é a única coisa que estava parando. Porque eles estavam tentando usar a internet durante várias partes da história desse episódio e a internet estava falhando. E a internet estar falhando, principalmente no final ali, provavelmente, eu diria que 99% tem a ver com o que estava acontecendo com o mundo digital. Porque o mundo digital, obviamente, na grande maioria dos universos, tem conexão direta com a internet. Se a internet está falhando, é porque algo horrível está falhando lá dentro da internet, no caminho da internet, no mundo digital.
provavelmente é por aí, né? E eles não são os únicos que estão tendo problema com a internet. Eu vou dizer pra vocês agora que provavelmente o mundo inteiro teve falha na internet, provavelmente a internet parou de vez. A gente vai ter que esperar para ver o que estava acontecendo. E sabendo de tudo isso, a gente já vê que tem problemas muito grandes acontecendo no mundo digital. E é daí que a gente vai pro ponto mais importante. De uma hora para outra, dentro de todas aquelas situações que estavam acontecendo, todos os Digimons que estão no mundo real, aparentemente, sentiram ao mesmo tempo que algo muito ruim havia acontecido. E eu acho que a parte que mais foi emocionante foi quando a Jellimon começou a chorar. Porque ela começa a chorar do nada, e o Kyoshiro não sabe o que fazer. Ele olha pra ela e fala, o que tá acontecendo, né? Por que você tá chorando? O que tá acontecendo? E todos eles sentindo uma coisa muito ruim. Outros Digimons até, que não são os Digimons parceiros dos escolhidos, por todos os lugares, a gente vê vários Digimons que já apareceram em outros episódios, estavam olhando pro céu, olhando pro horizonte, né? Procurando alguma resposta para aqueles sentimentos que eles tinham, e eles começaram a perceber que algo extremamente ruim tinha acontecido. E é daí que a gente ouve que o mundo digital havia desaparecido. Sumiu o mundo digital. E isso já explica por que o apagão geral no planeta todo, explica por que a internet estava falhando, talvez tenha parado completamente, porque muito provavelmente sem o mundo digital essas coisas não vão funcionar, né? Basicamente você está removendo a internet, você está removendo várias conexões, né? Em vários universos diferentes de Digimon, só para explicar para vocês rapidamente, a tecnologia que existe no mundo humano se deve ao fato de que o mundo real está conectado diretamente ao mundo digital. Isso acontece, por exemplo, em Digimon Cross Wars, né? Em Digimon Fusion, para aqueles que assistiram essa versão. Então, se a sua casa de repente desaparecesse, fosse completamente destruída, virasse nada, você e todas as pessoas que vivem lá provavelmente sentiriam um aperto no coração enorme, seria uma sensação terrível, que é o que está acontecendo com aqueles Digimons, porque eles são conectados diretamente com aquele mundo. E daí já explica pra gente porque todos esses Digimons estavam sendo movidos pro mundo real de uma vez, né? Muitos ao mesmo tempo. A gente viu que a quantidade foi aumentando cada vez mais, provavelmente porque quem quer que estivesse fazendo aquilo, talvez o pai do Hiro e tudo mais com assistência, né? A gente vê o Terriermon ali, estava tentando salvar esses Digimons deles serem completamente destruídos, né? Ou, assim, desaparecessem por alguma razão. Então, por exemplo, o Dagomon, com aquele portal, provavelmente foi mandado pro mundo digital. Se ele caiu no mundo digital, antes do mundo digital desaparecer, provavelmente ele sumiu. Esse Dagomon provavelmente já era, né? É o que eu imagino que tenha acontecido. Entre outros Digimons que tenham ficado lá, existe enorme possibilidade de que não foi uma grande quantidade de Digimons que conseguiu ser enviada para o mundo real. Na realidade, foi uma quantidade até bem pequena, né? Em comparação com a quantidade de Digimons que normalmente tem lá, né? Então, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, porém, essa é uma das piores catástrofes que já aconteceu em uma história de Digimon até hoje. Muito, muito complicado. Se o mundo digital foi destruído de uma hora para outra, o que eu acredito que talvez não tenha acontecido. Eu acho que ele simplesmente sumiu, né? Algo aconteceu ali que ele sumiu, sei lá, foi para algum lugar. Mas se ele foi destruído, assim, provavelmente para eles fazerem tudo voltar ao normal vai ser extremamente difícil. A gente vai ter que descobrir o que causou isso, qual conexão tem com o Gulus Gamamon, que eu acredito que tenha, né, e com aqueles Digimons Black lá e tudo mais. Mas a gente vai ter que esperar pra ver, galera. A partir de agora, eu vou começar a falar da prévia do próximo episódio. Então, galera, como eu sempre digo pra vocês, vai estar lotado de spoilers aqui agora. Se você não quiser spoiler, por favor, para de assistir o vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso. E o próximo episódio vai ser um episódio aparentemente focado no Kyoshiro. Algo muito ruim tá acontecendo com ele. Se tem algum Digimon que tá fazendo isso acontecer com ele, a gente vai ter que esperar pra ver. Talvez tenha a ver com o Gamamon e o Gulus Gamamon e tudo mais. O ambiente onde eles estão tá muito diferente. Eu vi algumas pessoas falando que pode ser parte do mundo digital, mas a gente vai ter que esperar pra ver. Por enquanto é basicamente isso que a gente sabe. O episódio fica por aí e a prévia também. Então, Digi Escolhidos, um dos episódios mais espetaculares dessa temporada e um dos melhores de todas as temporadas de Digimon até hoje. Como eu disse várias vezes pra vocês já, Digimon Ghost Game vem ficando cada vez melhor, o que é incrível. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Fui Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.